Vamos lá, galerinha. Tentar melhorar essa aula que ficou horrível. Tentar melhorar. Trouxe um slide aqui que vai esclarecer mais e melhor para nós em relação ao modernismo. Tranquilo? A aula não ficou tão... Não achei horrível, na verdade, horrorosa. Tentar melhorá-la aí para que vocês entendam melhor. Espera o pessoal entrar aí. Para aproveitar, quem entrou agora já pode colocar os nomes, tá, amores? Então aqui, gente, eu trouxe um slide aqui melhor, né, que vai trazer já todas as fases, todas as gerações, fica melhor, mais bem explicado para nós em relação ao modernismo, beleza? Tem uma chargezinha, né? Chegamos à época de acontecimento que causou grande tumulto e mudou a arte brasileira, né? A Semana de 22, ou Semana de Arte Moderna, assim também chamada. Podem colocar os nomes, por favor. Atende essa aula aqui, por favor. Eu sei que estava tentando melhorar um pouquinho, né? Porque não estava legal a nossa aula, certo? Modernismo, né, chama-se, né, genericamente modernismo, movimento moderno, o conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos que permearam as artes, né, o design da primeira metade do século XX. Então, futurismo, né, cubismo, dadaísmo, né, expressionismo, vanguardas artísticas e surrealismo. Olha só, aqui vamos sofrer realmente, né, influência das vanguardas europeias. A palavra moderno também é utilizada em contraponto, né, ao que é ultrapassado. Nesse sentido, né, ela é sinônimo de contemporâneo, né, embora do ponto de vista histórico-cultural, moderno e contemporâneo abranjam, né, contextos bastante diversos. Tá? Então, aqui, ó, com certeza o modernismo vai sofrer a influência, né, das vanguardas, né, europeias. Tá? Os movimentos vanguardistas, vamos chamar assim, movimentos de vanguarda. O pessoal entrando atrasadão. Eu sei que a aula não estava legal não, mas pô, tentando melhorar cada vez mais para vocês. Então, aí, ó, uma nova mentalidade emergiu nesse período diante de novos conhecimentos, possibilidades e percepções do mundo. O ser humano teve, né, de encarar uma vida muito mais complexa e contraditória do que a de seus ancestrais. Né? O efêmero, o gosto pelo novo, né, e renovação constante passaram a fazer parte da rotina das pessoas, para expressar e responder aos anseios e às angústias dessa nova etapa da modernidade. A arte respondeu com experimentações radicais, principalmente na literatura, nas artes visuais, na arquitetura, no teatro, na dança e na música. Aqui os exemplos, né, das modificações relacionadas à arte. Né? Aí tem aqui, né, a influência do cubismo, na verdade, ó, os movimentos, né, de vanguarda, né, emergiram na Europa nas duas primeiras, né, décadas do século XX e provocaram ruptura com a tradição cultural do século XIX. Já que eu vou trazer o moderno, né, então vou romper, né, há uma ruptura, né, com a tradição cultural do século XIX. Então foram extremamente radicais e influenciaram manifestações artísticas de todo mundo e, consequentemente, né, influenciaram bastante o modernismo, tá, no mundo todo e no Brasil. As 5 principais correntes vanguardistas, né, galera, foram futurismo, né, cubismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo. Então, são as 5 correntes, né, principais correntes vanguardistas para nós. Então, por favor, vamos entrar em sala de aula, galera. Ó, vou tomar uma falta aí. Então, futurismo, né, primeiro movimento merecedor da classificação. Júlio César vai entrar agora. Então, né, sofreu influência, né, das 5 principais correntes vanguardistas, né, ou vanguarda, né, o movimento de vanguarda, né, europeia, certo? Futurismo. O futurismo, né, primeiro movimento merecedor da classificação de vanguarda, caracteriza, né, pelo interesse ideológico na arte. Sua produção preconiza a subversão radical, né, da cultura e dos costumes, negando o passado, negando o passado, né, em sua totalidade, pregando adesão à pesquisa metódica, né, à experimentação estilística e técnica. Então, aqui eu vou mexer, ó, tá vendo aqui? O cubismo, né, vai ser resultado das experiências de Pablo Picasso. Né? O cubismo vai ser um resultado da experiência de Pablo Picasso, né, de George Braque, né, esteve inicialmente ligado à pintura e teve, por princípio, a valorização, né, das formas geométricas. O cubismo vai o quê? Vai valorizar as formas geométricas. Tá vendo aqui? Ó? Então, Pablo Picasso, né, e outros, né, principais artistas vão usar a corrente do cubismo, né, valorizando as formas geométricas. Perfeito? Tem também o dadaísmo, né, que surgiu, né, no século XX também, 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, constitui um grito de revolta contra o capitalismo burguês e o mundo em guerra. Né? Por isso, os dadaístas, né, são contra as teorias de ordenação lógica, certo? O expressionismo
tem como herança, né, a arte do final do século XIX, valoriza aquilo que chama de expressão, né, a materialização criativa, né, na tela, no papel, de imagens geradas no mundo interior do artista. O surrealismo, né, assim como o expressionismo, né, preocupa-se com a sondagem do mundo interior, a liberação, né, do inconsciente e a valorização do sonho. Esse fascínio pelo que transcende, né, a realidade, aproxima os surrealistas das ideias, né, do psicanalista, né, austríaco Sigmund Freud. Então, com que ficar atento aqui para o vestibular, galera? Ó, a palavra vanguarda, né, vem do francês, né? Isso, ó. Avant-garde, né? Isso, ó. Termo militar que designa, né, o pelotão que vai à frente. Então, desde o início do século XX, designa aqueles que no campo das artes, das ideias, está à frente do seu tempo. Por isso que, né, o modernismo vai sofrer influência, né, das vanguardas europeias. Show de bola? Como é que você pode cair no vestibular? Ó, não satisfeito, né, com a produção artística de sua época, os artistas de vanguardas buscam novas formas de expressão. Os recursos estilísticos utilizados por eles em suas composições têm sido amplamente explorados em vestibulares. Além disso, o tema tem ligação com a atualidade, pois vivemos em uma época em que ruptura, né, de paradigmas são constantes. Então, assim, é dessa maneira que pode cair para nós em vestibular, para vocês em vestibular. Então, Henrique Matisse, né, com Fauvismo, tá vendo aqui, ó? Henri Carr tem as suas obras, né, as expressões futuristas, as influências. Ulisses, né, o foco é quase obsessivo nos detalhes exteriores no livro, né, em que muito de ação relevante ocorre dentro das mentes dos personagens. Thomas, né, Stern e Eliot tornou-se referencial da literatura moderna, sendo considerado o reflexo poético de um romance publicado no mesmo ano. Ulisses, né, de James Joyce, Prêmio Nobel da Literatura em 1948. Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1969, utiliza assim, suas obras traduzidas em mais de 30 línguas, uma riqueza metafórica imensa, privilegiando uma visão pessimista acerca dos fenômenos humanos, do fenômeno humano. É considerado um dos principais autores do denominado, né, teatro do absurdo. Né? Sua obra mais famosa no Brasil é a peça, né, Esperando Godot, né? Então aqui, o mais importante para nós, né? Vamos pular um pouquinho aqui. Semana de Arte Moderna, a primeira fase é a fase heróica, né? Ou de destruição, 1920, 1930. A segunda fase é a fase de consolidação, para consolidar o modernismo no Brasil, 1930 a 45, ó, de 15 em 15, né? Mas basicamente, né? Terceira fase, o pós-modernismo, né? Isso, 1945 até 1978 e até hoje, na verdade. Primeira fase heróica, né? Isso, 1920 a 30. Este é um período, né, mais radical do movimento modernista, justamente em consequência da necessidade de definições e do rompimento com todas as estruturas do passado. Daí o caráter, né, anárquico dessa primeira fase e seu forte de sentido destruidor, a ser definido, né, por Mário de Andrade. Se alastrou pelo Brasil o espírito destruidor, né, do movimento modernista, isto é, o seu sentido verdadeiramente específico, porque embora lançado, né, inúmeros processos e ideias novas, o movimento modernista foi essencialmente destruidor, vai destruir, vai acabar, né, com tudo que era definido no passado. O Mário de Andrade publicou Macunaíma, a figura, né, a abertura da figura de Macunaíma, herói sem nenhum caráter. Temos, né, o choque do índio amazônico com a tradição e a cultura europeia. Né? O romance pode ser assim resumido. Macunaíma nasce sem pai, na tribo dos índios, né, Tapanhumas, né, após a morte da mãe, ele e os irmãos Mamamape, né, e Dingue partem em busca de aventuras. Após inúmeras aventuras, em sua caminhada, o herói recupera o amuleto, né, matando Piamã. Em seguida, Macunaíma volta para Amazonas e, após uma série de aventuras finais, sobe aos céus, transformando-se em constelação da Ursa Maior. Então, herói sem nenhum caráter. Né? Antônio de Alcântara Machado, são os representantes, na verdade, da primeira geração. Né? Guilherme de Almeida, Menotti de Delpitia, Orval de Andrade, né? Em 1924, publica, né, pela primeira vez, no jornal Correio da Manhã, na edição de 18 de março de 24, manifesta a poesia para o Brasil. Em 26, Orval de Andrade casa-se com Tarsila do Amaral, e os dois, né, tornam-se o casal mais importante das artes brasileiras, apelidado, né, carinhosamente de Mário de Andrade, né, como Tarcivaldi. Né, isso. O casal funda 2 anos depois o movimento antropófago. A crise, né, de 29 abalou suas finanças. Ele rompe com Mário de Andrade, né, e separa-se de Tarsila de Amaral e apaixona-se pela escritora comunista Patrícia Galvão. A principal proposta desse movimento, né, do movimento antropófago, era que o Brasil devorasse a cultura estrangeira
e criasse uma cultura revolucionária própria, né? Você trazer realmente, valorizar a cultura própria, devorar, acabar, né, com a cultura estrangeira e criar uma literatura totalmente nacional, totalmente própria, certo? Por isso que vai beber na fonte do romantismo. Memórias Sentimentais, né, de João, né, Miramar. O livro chama atenção pela linguagem, pela montagem inédita. O romance apresenta uma técnica, né, de composição revolucionária. Se comparado aos romances tradicionais, são 163 episódios, numerados, né, intitulados, que constituem capítulos relâmpagos, tudo muito influenciado pela linguagem do cinema, aquela coisa por flash, né, ou mais precisamente, né, como se os fragmentos estivessem dispostos, né, num álbum, tal qual fotos que mantêm relação entre si. Cada episódio narra com ironia e humor, né, um fragmento da vida de Miramar, recorte, colagem, montagem, né, resumiu o crítico Décio Pignatari. Manifesto de revista, né, o Claxon, né, foi inovadora em todos os sentidos, desde o projeto gráfico, né, tanto da capa como das páginas internas, até a publicidade das contracapas, né, a da quarta capa, propagandas sérias, né, com a do chocolate, Lacta, né, propagandas satíricas, como a do Pano Chopo, né, e assim por diante. Na oposição entre o velho e o novo, era uma revista que anunciava a modernidade, né, o século XX, buzinando, né, claro, era o termo empregado para designar a buzina externa, né, dos automóveis, pedindo passagem, né, o que mostrava realmente o que o modernismo ia fazer no Brasil. Ia pedindo passagem para incorporar uma nova literatura. Manifesto para o Brasil, né, o Manifesto Ovidio de Andrade propõe uma literatura extremamente vinculada à realidade brasileira, à parte mais descoberta do Brasil. A poesia existe nos fatos, os casebres, né, de alçafrão, né, e de ocre, né, nos verdes da favela, sob azul cabralino, são fatos estéticos. A língua, né, sem arcaísmo, né, sem aquela erudição, a língua natural, né, neológica, a contribuição milionária de todos os erros, né, como falamos, né, como somos. Isso aqui é importante. Eu vou romper com o academicismo, né, trazendo uma linguagem, né, sem arcaísmo, sem erudição, uma linguagem mais natural, né, mais neológica, né. Vou criar neologismo, quando eu falo neológica, que é uma linguagem de criação, na verdade. Vou criar, né, novas palavras. Vocês vão ver a incorporação de neologismo realmente, né, com o modernismo, perfeito? Quando eu falo neológica, eu falo neologismo, criação de novas palavras. A contribuição milionária de todos os erros, né, como falamos, como somos e assim por diante. Só não se inventou uma máquina de fazer versos, né? Já havia o poeta parnasiano, certo? A poesia do pau-brasil é uma sala de jantar, né, domingueira, com passarinhos cantando na mata, né, resumida das gaiolas. Um sujeito magro, né, compondo uma valsa para a flauta, né, maricota lendo o jornal, né? No jornal anda todo presente, tem uma fórmula para a contemporânea expressão no mundo, ver com os olhos livres. Então é ver tudo com os olhos mais livres, né? Isso, ó, Jennifer entrou. O pessoal está entrando depois, ó, cara. Então a parte bucólica, né? Isso, a poesia pastoril em versão modernista começa exatamente, né, por dissolver o plano narrativo pela sua substituição por elementos da paisagem descrita dispersos, né, nos versos como dispersos na natureza. Certo? O efeito é originado na ausência de proporções na arte popular, primitiva ou ingênua, ou no cubismo sintético, né, com seus ajustes de elementos, né, díspares à superfície da tela, ou seja, né, uma percepção sensualista do espaço, aqui reforçada pela carga erótica, né, de parte do material discursivo. Apresentado bicos, né, tetas verdes, né, entre folhas, árvores sentadas, né, quitandas vivas de laranjais maduras, né, vespas, uma certa representação do mundo quase física aos nossos olhos sentidos todos. Né? Agora vamos correr ao pomar antigo, bicos aéreos, né, de patos selvagens, tetas verdes entre folhagens, né, e uma passarinhada nos vaia, né, num tamarindo, que decola para o anil, né, árvores sentadas, quitandas vivas de laranjais maduras, vespas. Então aqui, né, a poesia mais pastoril, em versão modernista. Né? Eu vou valorizar o bucólico, né, aquela coisa mais pastoril, representando a natureza, né, a minha imagem, né, e assim por diante. Só que é o quê? Uma percepção mais sensualista do espaço. Verde amarelismo, né? Isso foi uma resposta ao nacionalismo, né, do Brasil, e era formado por Plínio, né, Salgado, Menotti Del Pitta, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. O grupo criticava, na verdade, o nacionalismo afrancesado de Ovidio de Andrade, né, e apresentava uma proposta, um nacionalismo primitivo, né, ufanista, identificado, né, com o fascismo, né, partes para a idolatria, né, do Tupi, e elege-se, né, a anta, né, como símbolo nacional, certo? Aqui eu vou voltar, né, na verdade, aqui no nacionalismo ufanista, que foi trazido por nós no romantismo. O grupo verde e amarelo, cuja regra é a liberdade plena, né, de cada um ser brasileiro, como quiser e puder, cuja condição é cada um, né, interpretar o seu país, o seu povo através de si mesmo, da própria determinação, né, instintiva. Né? O grupo verde e amarelo, a tirania das sistematizações ideológicas, responde com a sua alforria, né,
e a amplitude sem obstáculo de sua ação brasileira. Né? Nosso nacionalismo, né, é verde e amarelo, né, e tupi, porque vai tentar reproduzir de novo, né, aquele nacionalismo ufanista, né, do romantismo lá, primeira geração do romantismo. Revista Antropofagia. A revista de Antropofagia teve duas fases, né, ou dentições, né, segundo antropófagos. A primeira contou com 10 números, né, e foi uma miscelância de ideologias. A segunda apareceu nas páginas, né, do Jornal Diário de São Paulo. Foram 16 números publicados. Deixava claro, né, o rompimento entre os modernistas, já que Oswald de Andrade e seus antigos amigos Mário de Andrade, Guilherme Almeida, Menotti e Del Pitta. Então, só a antropofagia, né, nos une, né, socialmente, economicamente, filosoficamente, única lei do mundo, né, expressão mascarada de todos os individualismos, né, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos, né, os tratados de paz. Então, aqui, né, é o que vai retratar, né, a antropofagia, Tarsila do Amaral, a reunião de tudo. Então, aqui ele faz, né, aquela paródia no Canto Regresso à Pátria, aquela paródia que nós vimos lá atrás, né? Uma das características dessa geração é o gosto pela paródia. Então, parodiava sempre, principalmente, né, trechos de poesias, né, do romantismo. Então, minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos aqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase, né, que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra, né? Ouro, terra, amor e rosas. Né? Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo. Tem que ver a Rua 15 e o Progresso de São Paulo. Demografia indicada, nem só Macunaíma, né? Um só coração, certo? Ó. E Vila Lobos, Uma Vida de Paixão. São filmes indicados, né, para retratar a primeira fase do modernismo no Brasil. Segunda geração vai de 30 a 45, em plena era Vargas. Fase da consolidação, né? De 30, né, temos o início do período, né, conhecido como segunda fase do modernismo ou fase de consolidação, que é catalisado pelo domínio da prosa, né, de ficção. A partir desse período, né, os ideais difundidos em 1922 se espalham e se normalizam. Os esforços anteriores, né, para redefinir a linguagem artística se unem a um forte interesse pelas temáticas nacionalistas. Percebe-se, né, o amadurecimento, né, nas obras dos autores da primeira fase, que continuam produzindo, né, também o surgimento de novos poetas, entre eles, né, Carlos Drummond de Andrade, principal representante da segunda fase do modernismo. O amadurecimento da prosa, né, o universo temático amplia-se, né, com a preocupação, né, dos artistas, né, como destino do homem, no estar, né, no mundo, o contrário da primeira geração, que foi construtiva, preocupações novas, né, de ordem política, social, econômica, humana, espiritual. A piada deu lugar, né, à gravidade, né, do espírito, a seriedade da alma, né, propósito de meios. Né? Essa geração foi grave, né, assumindo uma postura séria em relação ao mundo, né, cujas dores considerava-se, né, responsável. Também caracterizou o romance dessa época, o encontro do autor com o seu povo, havendo uma busca do homem brasileiro em diversas regiões. Vontade de um olhar mais sério, né, sem aquela piada, sem aquela paródia. Aqui tem, né, o quadro do Portinari, né, o lavrador de café, retratando, na verdade, né, a parte real. A identidade brasileira, né, ainda, né, a inquietação diante do homem brasileiro que não conhecia a si mesmo, surgiu durante a primeira geração do modernista, porém, nessa segunda geração, os intelectuais de várias regiões começaram a manifestar-se de modo mais crítico. A verdadeira arte moderna devia retratar um Brasil mais abrangente, né, que mal se conhecia, cujas desigualdades sociais fossem retratadas, né, com vigor, né, no realismo próprio do século XX. Então, dessas primeiras manifestações que surgirá um dos momentos mais autênticos da literatura brasileira, o romance de 30. Vai trazer, né, um olhar mais crítico em relação às desigualdades sociais, né, que forem retratadas. Romance de 30, né, Raquel de Queiroz, o 15, né, O Caminho das Pedras, Jorge Amado, O País do Carnaval, Capitães de Areia, né, que vai retratar, na verdade, né, meninos, né, da Bahia, né, capoeiristas, largados, meninos de rua, né, retratando, na verdade, uma desigualdade social daquela época. José Lins do Rego, né, Manhã do Engenho, Riacho Doce, né, Graciliano Ramos, né, São Bernardo e Vidas Secas, né, Graciliano Ramos Angústia, são algumas obras, né, do romance de 30. Aqui são alguns filmes indicados para nós, Capitães de Areia, que é muito bom, na verdade, né, o filme é legal, a obra é melhor, mas o filme também é bom, dá para nós assistirmos legal. Vidas Secas, né, o 15 e assim por diante, ó. Então aqui, a poesia de 30, né, isso é o fim do academicismo, vou romper realmente com o academicismo, aquela coisa formal, aquela coisa rebuscada, aquela inversão sintática, metáfora, vou trazer uma literatura mais, né, mais acessível ao povo. Liberdade temática, gosto pela expressão inventiva, inventar expressões, versos livres, né,
e assim copiando realmente, né, a parte do romantismo, trazendo uma literatura mais, né, mais livre, né? É o fim do academicismo, romper com o academicismo e assim por diante. A poesia de geração de 22 a 30 foram contemporâneas. A maioria dos poetas de 30 absorveram, né, experiências de 22. Os principais poetas são, né, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Augusto Frederico, né, Smith, Murilo Mendes, Carlos Monte de Andrade, Cecília Meirelles, Cassiano Ricardo. Né? Isso, não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida de, né, e olho meus companheiros. Né? Drummond, certo? Então, aqui o texto, né, de Vinícius de Moraes, ternura, né? Eu te peço perdão por te amar de repente. Embora no meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos. Das horas que passei à sombra dos teus gestos, bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos. Das noites que me vi acalentado, né, pela graça indizível dos teus passos, eternamente fugindo. Trago a doçura dos que aceitam, né, melancolicamente, e posso dizer que o grande afeto que te deixo não traz, né, o exaspero das lágrimas, nem a fascinação das promessas, nem as misteriosas palavras do véu da alma. É um sossego, uma unção, um transbordamento de carícias, né? E só te pede, né, que te repouses quieta, muito quieta, e deixe que as mãos cálidas da noite encontrem-se, né, sem fatalidade de olhar. Praticamente, sua produção foi dividida em duas fases. A primeira mostrou-se, né, intimamente ligado às características simbolistas. Né? Os textos dessa época apresentam temas ligados a aspectos religiosos, né, a angústia, ao conflito entre carnal e espiritual. Vai trazer um pouquinho, né, de volta no simbolismo e alguns preceitos do barroco também, aquele conflito, né, entre o carnal e o espiritual de volta. Certo? Jorge de Lima, na carreira poética de Jorge de Lima, representa uma evolução contínua, fazendo que, né, se possa dividir em três momentos. Né? A primeira, a de maior importância, estabelece a partir de rígidos princípios panasianos. A segunda é a fase nordestina, por se vincular ao universo, né, regional alagoano. E a terceira fase é a fase religiosa, né, que o autor, né, impregna seus poemas de conteúdos místicos e metafísicos, né, que é a mulher proletária. Né? A mulher proletária é a única fábrica, né, que o operário tem, fabrica filhos, né? A tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o Senhor burguês, mulher proletária, nisso, operário teu proprietário, há de ver a tua produção, ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário. Então, aqui ele vai, na verdade, fazer uma crítica, né, à mulher proletária, a mulher que vai trabalhar, que vai, né, fabricar, né, e trabalhar para o senhor burguês.